honra de estarmos aqui num grupo bastante grande e cantarmos ao Senhor algumas músicas. E duas delas nós trouxemos para este momento. Enquanto o coral se coloca à frente, eu não posso jamais deixar de convidar a todos aqueles que têm vontade de cantar com esse grupo, que não percam uma nova oportunidade. Atendam ao chamado. Parem de ficar aí sentados só com vontade. Venham logo. Teve gente que ensaiou e não cantou, não entendi. A gente ficou esperando, não veio. Mas a cantata de Natal, daqui a um tempo, ela vai começar a ser preparada. Mas nós temos uma surpresa muito boa. Daqui a pouco eu conto.
A Igreja de Progresso tem um sonho de ter um coral fixo. Nós sempre juntamos todos, convidamos a todos os queridos para participar conosco dos corais das cantatas. Porém, eu gostaria de anunciar a vocês o Tarcísio como regente do Coral de Progresso. Eu gostaria que ele viesse reger a próxima música e anunciar a todos que vocês fazem parte do Coral de Progresso, é um coral fixo. E no dia 10, nós iniciaremos o primeiro ensaio oficial. E todos vocês que estão assentados continuam sendo convidados. O Tarcísio vai fazer esse trabalho que nós oramos muito ao Senhor durante tantos anos, que trouxesse alguém que ficasse por conta, porque é um ministério, de dirigir e coordenar um coral fixo da nossa igreja. E eu gostaria de ouvir um amém, amém, porque agora a Igreja de Progresso tem um coral. Então nós hoje somos o Coral de Progresso. Esse foi o que fez a cantata, mas nós estaremos construindo um coral a partir desse. Então todos são convidados. Agora deixa eu tomar o meu lugar. Jesus Cristo aqui nasceu por você. Neste mundo ele viveu por você. Deu exemplo de serviço e compaixão. Trouxe paz e salvação por você. Você deixou glória e poder por você. Veio aqui pra sofrer por você. Demonstrou seu amor, profundo amor. Você
somos a obra-prima dele. Eu não sei você, quando olha no espelho se vê uma obra-prima, mas eu não vejo. No máximo eu vejo um Picasso, né? Mas eu quero ser essa obra-prima de Deus. Então eu vou até Ele em oração e digo: Deus, tire de mim tudo o que for preciso. Me molde, Senhor, para que eu possa parecer cada vez mais o Teu Filho. Faça de mim, Senhor, a Tua obra-prima. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Oi, Quem é você? eu sou Deus. Você não é Deus de rosa? Não, você não é Deus. Sim, eu sou Deus. Você acabou de fazer uma oração e aqui estou. Assim que funciona. Tá, se você é Deus, então faça nevar aqui em cima, então. Não, realmente não quero que neve aqui. Ficaria tudo uma meleca. Ah, você não é Deus. O que te fez achar isso? Deus não fala meleca. Falaria sim. É uma palavra que deriva do grego. Tá, se você é Deus, então me fala o que você quis dizer em Lamentações 15:9. Lamentações tem apenas 5 capítulos. É um livro bem curto. Mas por que tão curto? Cansei de lamentar. Ah, Então tá, quem que vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? Hã? Sabe, realmente eu não sou muito fã de esportes. Por que você é fã de esportes? Você é Deus. O que te fez achar isso? Você respondeu a minha pergunta com outra pergunta. Respondi? Ah, é mesmo, não é? Olha, fiz de novo. Foi. Ok, vamos continuar, vamos começar. Peraí, o que a gente vai fazer mesmo? Eu vou te modelar. Eu vou fazer de você minha obra-prima. Tá bom. Que é isso? Essas são as ferramentas para te fazer uma obra-prima. Ah, então tá, vamos lá. Deus, você não era carpinteiro? Não, esse é o meu filho. Ah, é verdade. Deus, é verdade. Então tá. Deus, como é que você sabe o que você vai tirar, o que você vai colocar? Simples. Eu vou tirar tudo na sua vida, todas as coisas que não se assemelham a mim. Tipo peso morto, sabe? Ah, falando em peso morto, já que você vai modelar, você podia tirar assim, ó, um negócio assim, sabe? É que depois que eu casei, 20 anos de idade, acumula uns negócios, sabe? Como é que é? Tá difícil de me livrar disso. Aí, aproveitando já a modelação, você podia cortar aqui no meio assim, fazer uns quadradinhos, uns 4, uns 8. Não, ia ser legal demais, hein? Você é engraçado. Você me fez assim. Eu também criei o ornitorrinco. Ornitorrinco? Tá, enfim, vamos começar com a modelação. Tá. Os meus filhos geralmente gostam muito de conversar. O que você quer? Conversar, modelar. Conversar, modelar. Não, vamos partir pra modelação então. Vamos lá, vamos modelar. Você tem muita raiva. Eu criei a emoção, mas você a usa de uma forma muito errada. Você é orgulhoso demais. Você é preguiçoso. E fala para as outras pessoas que está cansado demais de fazer várias coisas. Você tem problemas com a luxúria. Eu não tenho problema com luxúria. Você não tem problema com luxúria? Não, eu sou muito controlado nessa área. Deus, peraí. Eu acho que a gente tá fazendo, assim, tá indo bem. Eu já tô me sentindo melhor. Você está indo bem. Mas ao olhar no espelho, o que você vê? Eu me vejo. Então eu preciso continuar a modelar. Até que você e todos os outros possam ver ao meu filho. Deus, que quando eu me pareço com Jesus, até os irmãos da igreja ficam assim, desconfortáveis, sabe? Eles ficam, nossa, você tá muito santo e tal, não precisa exagerar tanto e tal, mas eu não acho que seria legal das pessoas se sentirem desconfortáveis perto de mim. Então quer dizer que você prefere ser Deus em determinadas partes da sua vida a deixar eu ser Deus em toda ela?
Não falei isso. mas quis dizer. É, eu quis dizer. É difícil falar com você, que você sabe o que eu tô pensando. Assim, eu acho que a gente tá fazendo um trabalho bom, mas eu acho que a gente devia dar um tempo, depois a gente volta. Isso que você está fazendo é muito comum. Se chama tentar controlar o meu trabalho. O que você quer realmente? Controlar, modelar. Controlar, modelar. Vamos modelar então. Isso dói! Acredite, meu filho, isso dói mais em mim do que em você. Certo. Você não entende o que é dor. Eu sei tudo sobre dor. Eu enviei meu único filho para morrer por você, pagar por todos os seus pecados e principalmente para te dar liberdade. Você sabe o que é insanidade? Insanidade é você fazer repetidas coisas tentando achar resultados diferentes. Mas não é desse jeito. Deus. Então tá. Mas se prepara para o que você vai encontrar aqui dentro. Só eu sei o que tem aqui dentro. Todo dia eu acordo e olho para o espelho e eu odeio o que eu vejo. Aqui dentro tem essa criança assustada, que se veste de adulto e que anda por aí, mas eu não consigo. Eu não consigo ser o que eu quero ser. Eu não consigo ser o que as pessoas esperam que eu seja, muito menos o que o Senhor me criou para ser. Você tem ouvido muitas vozes que não vêm de mim, não é mesmo? Há muito tempo. Você se acha um lixo, não acha? Você realmente se acha um lixo. Preste atenção. Eu não crio lixo. Nunca criei lixo. O que eu posso fazer para você ver que eu te amo tanto? Já sei. Olhe no seu bolso de trás, por favor. Mas não tem nada no meu bolso de trás, Deus. Olhe no seu bolso de trás. Deus. Oi? Não, eu tava só querendo falar que eu ia pegar. Você falou meu nome em vão. Não, foi uma expressão. Assim. Não é só uma expressão. Não é só um nome. É muito mais do que um nome. É muito mais do que uma expressão. É muito mais do que um mau hábito. É um nome sobre todos os outros nomes. Vou lhe ensinar algo sobre o meu nome. Seu bolso de trás. Leia, por favor. Isso aqui é um bilhete de quando eu estudava. Mas como é que você conseguiu isso aqui? Hello? É mesmo. Então é pra ler, né? Por favor, leia. Eu amo Lara. Não, outro lado. Ah, você sabe que eu casei com ela, né? Sim, eu estava lá. Meu Deus, estou entregando tudo a você. Não vou mais me apegar a nada. Sua palavra diz que você me ama e vai me transformar em sua obra-prima. Diz também que você vai me usar para fazer grandes coisas. Eu não sei como isso é possível, mas eu quero com todo o meu ser. Então, por favor, faça o que for preciso para me transformar no que você deseja. Eu te amo, Deus. Eu também te amo, Davi. Te amo demais para te deixar desse jeito. Essa salvação de que você tanto quer, não deixe virar um sentimento vazio. Não se compare aos outros, porque isso não é legal. Mas é difícil. Sim, é difícil. Você teve a impressão de que tudo seria muito fácil quando disse sim pra mim. Mas não é assim que funciona. Vou te mostrar uma coisa. Eu quero que você faça uma coisa. Olhe para aquele espelho e diga: Davi é uma obra-prima de Deus. Davi... Não. Não desse jeito. Não do jeito que todos aqui estão te vendo.
Não do jeito que você se vê, mas de um jeito único, que eu apenas te vejo. Davi é uma obra-prima de Deus. Sim, você é. E você também é uma obra-prima de Deus. Deus não cria lixo. Espiritualidade não é um compartimento da nossa vida. Antes de tudo isso, ser uma pessoa espiritual é viver a partir de uma referência, a referência da fé. Há 2 sábados atrás, nós falamos a respeito da necessidade de cada um de nós sair de um esconderijo, onde nós nos escondemos para não enfrentar a grande realidade de estar vivos. No sábado passado, nós entendemos que temos a necessidade de tirar nossas máscaras, de renegar o impostor que vive em nós. Se fizermos essas 2 coisas, se sairmos do esconderijo, onde nos escondemos de Deus, se retirarmos nossas máscaras e reconhecermos como realmente nós somos, imperfeitos, é verdade, com fraquezas evidentes, com fraquezas evidentes e defeitos de caráter, nós começaremos a caminhar, um caminho difícil, é verdade, mas um caminho com um final feliz. Deus, Ele está pedindo de nós que o indigno que vive em nós seja esquecido, que esqueçamos a nossa indignidade, que esqueçamos a indignidade do nosso irmão, do nosso próximo. E Deus nos pede que nós ousemos ir em frente. Ousar caminhar. Enquanto o impostor deriva a sua autoridade, a sua identidade, de conquistas passadas e o reconhecimento das pessoas, Deus nos pede que sejamos sinceros em relação à nossa verdadeira identidade. E aí você pode começar a partir de agora a completar o guia de mensagem que você encontra dentro do boletim. Enquanto o impostor, você vai ver aí, deriva a sua identidade de conquistas passadas e do reconhecimento dos outros, Deus nos pede que sejamos sinceros em relação à nossa verdadeira identidade. Por vezes nós julgamos que a busca pela verdadeira espiritualidade é privilégio de poucas pessoas. Aquelas pessoas que têm muito tempo para meditar, ler a Bíblia e orar. Porém, a própria Bíblia nos diz que a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta na rotina do dia a dia, do seu trabalho, da sua casa, dos seus estudos. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus nos amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou de tal maneira,
está estabelecida a nossa verdadeira identidade. Você é o amado de Deus. Você é a amada de Deus. Quando saímos do nosso esconderijo, quando tiramos nossas máscaras que nos desculpam para não andar nos caminhos do Senhor, nós temos que ter a nossa verdadeira identidade focada na nossa origem, e a nossa origem é Deus. Se a nossa origem é Deus e a nossa identidade é focada em Deus, e Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a nossa verdadeira identidade é o amado, a amada. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta que João escreveu. 1 João capítulo 4. Primeiro João capítulo 4. A cartinha lá pertinho do Apocalipse. Nos versos 15 e 16. E assim diz: aquele que confessar que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus, e Deus nele. Sabe, Deus nos pede um relacionamento de amor. Nós costumamos pensar em vida religiosa como vida ou um relacionamento moral. Não pode isso, não pode aquilo, não faça assim, não faça assado, não fale, não pense, não se vista do jeito errado, não coma do jeito errado, não assista do jeito errado. Nós medimos a espiritualidade por uma fita métrica que Deus não mede. Porque quando você avalia o que Deus fala sobre verdadeira religião, Ele não está falando sobre comportamento, Ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando de uma identidade de amor. Aquele que me ama, eu habitarei nele, o amor do Pai estará nele. E conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E por que nós achamos que ser discípulos é não fazer ou fazer um monte de coisas? É lógico que muitas coisas nós devemos deixar de fazer. Devemos até fazer muitas outras coisas que são boas, é verdade. No entanto, nada disso terá valor se a nossa verdadeira identidade não for reconhecida nele como o amado ou a amada. Somos os amados de Deus. Como seria a sua vida, a minha vida, a nossa vida, se nós tivéssemos a consciência de que somos amados? De verdade. Não na teoria, nós gostamos muito de teoria. De verdade, como você seria se você tivesse aquela convicção íntima de que Deus te ama profundamente, de tal maneira como nós recitamos decoradamente o verso? Como seria a sua vida? Como seria o seu casamento? Como seria o seu trabalho? Como seria a maneira como você lida com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com a sua aparência, com a forma como você vive, fala, pensa, age? Como seria? Sabe, é esse tipo de mudança que Deus espera. Uma mudança da nossa identidade relacionada a Ele, ao amor, ao relacionamento. Sabe, ser o amado ou ser a amada não é apenas mais um nome bonito, não é apenas mais uma ideia inspiradora, que interessante, nunca pensei nisso. Não é um nome entre tantos outros, sabe, é um nome pelo qual Deus conhece a você. Deus, quando Ele olha para você, olha para nós nesse mundo, Ele olha para nós e Ele vê, ali está o meu amado, ali está a minha amada, ali estão aqueles que eu muito amo. Tem até uma canção que fala do Éden restaurado,
que quando o Pai recebe a cada um de nós novamente no mundo restaurado, Ele olha para nós e fala: filho, filha, por que você demorou tanto para chegar? Deus não vai perguntar outras coisas, porque Ele está interessado primeiramente em nós, como pessoas, como amados, como amadas. O tema dessa série que se encerra hoje, e sábado que vem começa com a nova série O Incomparável Jesus, e você não pode perder. A série que termina hoje fala do impostor que vive em mim. Tema geral. Primeiro sábado, o esconderijo. Segundo sábado, o impostor. Terceiro sábado, o amado. Uma sequência lógica da compreensão. Quando nós tiramos, veja aí seu guia de mensagem, quando nós tiramos da vida, aliás, quando nós tiramos vida e significado de qualquer outra fonte diferente da minha condição de ser amado de Deus, significa que nós estamos mortos espiritualmente. Complete. O impostor ainda vive em nós. Quando Deus é relegado a segundo plano, atrás de quaisquer bugigangas e ninharias, significa que você e eu trocamos a pérola de grande preço por fragmentos de um vidro pintado. Que coisa, que escolha que nós fazemos. Sabe, todos nós temos um anseio íntimo de saber realmente quem somos, nosso eu verdadeiro. E o nosso eu verdadeiro não pode ser descoberto enquanto não descobrirmos a nossa verdadeira origem, que é Deus. Quando descobrimos a Deus, descobrimos realmente quem somos. E só seremos verdadeiros e não impostores se tivermos um relacionamento vivo com esse Deus. Nós vivemos num frenesi existencial, sempre cheios de coisas para fazer, sempre atrasados, sempre correndo atrás para pagar a próxima dívida e a próxima preocupação, ou quem sabe o próximo lazer. Você já reparou que muitas vezes nós ficamos nos movendo na vida de uma crise para outra crise? Mal a gente resolve uma crise, já tem outra, e você pula de uma, vai para outra, e você está correndo, não tem tempo, está atrasado, está cansado, não tem dinheiro, não tem, os relacionamentos estão fragmentados, sua fé não está boa, de uma crise para outra crise. Ficamos vivendo continuamente num círculo, mesmo muitas vezes praticando gestos e atos que são esperados de bons seres humanos ou de bons cristãos. E com toda essa correria, muitas vezes nós deixamos escapar a essência da vida, que é Deus. Ele é a essência da vida. Por mais contraditório que possa parecer, é na nossa aceitação de falta de fé que Deus pode nos dar fé. Por mais contraditório que pareça ser, é na nossa aceitação de que não temos verdadeira fé, é que podemos dar chance de Deus trabalhar em nós e nos dar a fé. É quando você reconhece a transgressão da sua vida, a transgressão de estar ocupado demais, cansado demais, correndo demais, trabalhando demais, estudando demais, passeando demais, e não tem tempo para Deus. Quando você reconhece tudo isso, você começa a dispensar, despedir o impostor que tem dominado a sua existência num círculo incessante de atividade. Dê uma olhada para o mapa da sua vida. Pense na sua vida como um mapa. Você tem pego o caminho certo no seu mapa? O seu mapa mostra alguns atalhos que você tentou cortar para poder
ser mais rápida, mais rápido. E quem sabe esses atalhos não deram num lugar que você esperava? Como está o mapa da sua existência? Por onde você tem andado? E olhando para o mapa, para onde você vai se dirigir? Analisar o mapa da própria existência é muito importante e benéfico. É fundamental. Nós precisamos parar para escutar. Parar para escutar que Deus, Ele quer um relacionamento de amado. Porque o impostor fica toda hora falando, olha, não, para que tanto? Não, essa teoria é bonita. Não, ninguém é perfeito. Não, eu sou liberal. Não, eu faço o que acho que eu gosto, que eu quero, o que eu penso. O impostor é terrível e ele domina. Ele se sobrepõe ao verdadeiro eu, que é originário em Deus. E ele apresenta os caminhos desse mapa falso para que você e eu, na busca do tesouro daquela brincadeira, percamos o caminho e vamos nos distraindo, nos distanciando do verdadeiro caminho. Certa vez um homem comum, ou uma mulher comum, procurou um sábio. Esse sábio morava numa caverna. E essa pessoa comum chegou para o sábio e disse o seguinte: a minha vida está complicada demais. Eu tento ser uma boa pessoa, eu não me meto com a vida alheia, não fico no portão da casa de ninguém, eu cuido da minha vida, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, meus negócios, meus estudos. A minha vida é muito importante, eu cuido de tudo. Eu tenho até um conceito de Deus, eu tenho alguma espiritualidade. É lógico, eu não posso ser muito fanático, né? Se eu tiver uma espiritualidade muito forte, as pessoas vão me chamar de fanático, e eu não quero ter isso. E ele continuou se descrevendo para o sábio da caverna. Ele dizia que respeitava a Deus, porque afinal de contas deve existir uma força maior que criou tudo, não é? Mas às vezes ele dizia também que vinha um incômodo íntimo. E o sábio ficou ali, como na posição de sábio, com a mão no queixo, escutando. Ele queria ser bom, mas às vezes era mau. E ele se tornava frustrado por isso. Ele falava: como que eu posso? E agora? O que eu faço? Os seus relacionamentos não andavam bem, o casamento não ia bem, o relacionamento com os filhos não ia bem, o relacionamento com as pessoas da igreja não ia bem, do trabalho não ia bem, da faculdade não ia bem. O homem sábio escutou atentamente, e foi aí que ele entrou no fundo de uma caverna, e foi lá no fundo escuro e voltou com uma bacia. Voltou com uma bacia e com um jarro de água. E aí o sábio olhou para aquela pessoa e disse: olha, atente para o que eu vou fazer. E aquela pessoa, que pode ser um de nós, começou a observar a água caindo. E o sábio disse: veja a água como é turbulenta. A água não para. Ela cria uma pequena onda que vai para cá, que vai para lá, bolhas surgem que vão se misturando, se chocando, e a água vai caindo mais e mais, e quanto mais ela vai indo, você vai vendo que ela vai se misturando, ela derrama. Mas perceba que quando a água para, ela vai se acalmando, o movimento vai diminuindo, o círculo vai parando. Agora o sábio chegou e falou assim: agora olha. Quando ele olhou, ele viu quem? Ele mesmo. É isso que acontece quando você vive vivendo e pulando de crise em crise. De uma luta pessoal para outra luta pessoal. De uma perturbação para outra perturbação. A sua vida fica agitada, disse o sábio, como a água dentro de uma bacia. Você não consegue se ver realmente no espelho da água, por quê? Porque você não tem tempo, porque a água está girando. Você não consegue ver o seu verdadeiro rosto, porque você não consegue parar em meio ao
turbilhão de coisas e preocupações que você tem. Você deixa de reconhecer a presença divina porque a água não para, ela gira, ela faz bolhas, ela se revolta, ela bate de um lado da bacia e do outro lado da bacia. Porém, disse o sábio, quando você espera a água se acalmar, e sabe, não adianta forçar a água a se acalmar, você tem que deixar a água acalmar-se por si mesma. Você pode olhar para o espelho da água e ver refletido o seu próprio rosto. E quando você parar de correr e começar a ter tempo para Deus, o turbilhão começa a diminuir. Você começa a olhar para Deus e começa a ver em Deus e começa a ver a si mesmo como o amado, como a pessoa que é aceita por Deus, que apesar da correria da sua vida, do turbilhão dos seus negócios, dos problemas e crises existenciais na sua casa, na sua família ou consigo mesmo, quando você olha para a água parada, você vê uma pessoa que Deus ama, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus tem uma direção, que Deus tem um caminho. Sabe, a primeira e maior razão da nossa existência é Deus, porque Ele é a origem da vida. Nós precisamos parar de correr de um lado para outro, sem ter tempo para refletir um pouco na palavra de Deus diariamente. Nós precisamos parar de correr e nos preocupar tanto que nós não temos mais disposição para estar na comunidade, fora muitas vezes os dias de sábado. E perdemos tanta coisa interessante, boa, que aproxima de Deus, do verdadeiro eu, perto de Deus, que acontece num domingo à noite ou numa quarta-feira. Precisamos parar de tentar preencher o vazio. Veja aí no seu guia de mensagem, o vazio da alma com a televisão, com o trabalho, com os estudos e com a maior de todas as dificuldades e o maior de todos os ídolos, o eu, a opinião própria. Eu penso, eu acho, eu não concordo, eu decido. Porque quando você começa a girar em torno desse eu, o impostor chega em você e começa a dominar, e ele dá o grito de independência, que na realidade é um grito de escravidão. Precisamos reconhecer e aceitar que a primeira razão da nossa existência é Deus, o Criador dos céus e da terra. No primeiro sábado dessa série, fomos instruídos a sair do nosso esconderijo. No segundo, a retirarmos nossas máscaras. No terceiro, parar um pouco esse corre-corre que você está vivendo e reconhecer que você é o amado, que você é a amada de Deus. Você pode conhecer a Deus de duas formas: de maneira abstrata. Não existe um criador, porque afinal de contas o mundo não veio do nada, o caos não cria ordem. Então há um organizador, um arquiteto do universo, um designer divino. Tudo bem, isso é muito bonito, de forma abstrata, intelectual, né? De livro. Ou você pode conhecer a Deus de forma pessoal. Só que você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Você tem que ter tempo e deixar com que a bacia da sua vida, a água se acalme, para que você possa olhar para o espelho d'água e reconhecer como você realmente está, com a razão da nossa vida. Tudo isso é um assombro radical. Se você não for assombrado radicalmente com a realidade da sua vida, a sua vida passará, como ela já está passando, e é rápido, não é? É rápido, passa. A Bíblia diz que a vida é como uma fumaça. Já foi. Se você não for assombrado radicalmente para parar agora e reconhecer que o seu verdadeiro eu reside na sua verdadeira identidade de amado, a sua vida passará. E você será apenas mais uma história humana que passou e acabou.
Não sei como está a bacia da sua vida, mas com certeza muita água tem sido jogada e derramada. Com certeza muita coisa tem remexido ali que tem tirado a sua paz. Dessa forma, muitas vezes, Deus não consegue se chegar a nós, porque nós não conseguimos olhar para Ele, porque estamos ocupados demais com o turbilhão, com as bolhas, com as ondas, com a água que cai, que derrama. Nos tornamos carrancudos, temerosos, apáticos. Mas esse é um momento agora que ninguém pode falar por você. Ninguém pode falar por você agora. Você tem que responder diante de Deus. Você está sozinho agora na presença de Deus. Porque lá no Apocalipse capítulo 20, nos fala de um momento lá na frente, que os perdidos comparecerão um por um na presença do Eterno. Só que ali a história é outra. Hoje, você está também aparecendo individualmente na presença de Deus, e eu também, e você também. Ninguém pode falar por você. Você deve comparecer sozinho com seus farrapos diante do Todo-Poderoso. Deixe de lado o seu ceticismo, sua incredulidade. Reconheça o seu orgulho, porque o orgulho nos atrapalha demais, porque achamos que, não, eu não. O outro sim, eu não. Olhe para o espelho d'água, veja o seu próprio rosto ali. Mas não precisa ficar com medo. Porque a sua verdadeira identidade qual é? Você é a amada. Você é o amado. Então não precisamos ter medo de nos descobrirmos diante de Deus. Porque Deus não é, ao contrário de nós, aquele que vai apontar o dedo e dizer: está vendo como você é mau, como você é ruim, você não fez o que é certo. Quando você se abrir o verdadeiro eu diante de Deus, Deus vai falar assim: filho, filha, por que você demorou tanto? Estou morrendo de saudades de você. Sabe, Deus é um pai que ama de tal maneira que você ganha a identidade do amado. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Esse é o verdadeiro eu. Esse é o verdadeiro encontro. Essa é a nossa verdadeira identidade. Chega de preguiça espiritual, chega de corre-corre com o trabalho, chega de preocupações que nos tiram a paz, chega de não ter tempo para aquele que é o dono do tempo, chega de não ter tempo para mais nada a não ser ganhar dinheiro, se divertir, descansar um pouco e preguiçosamente continuar vivendo a sua vida de impostor. Chega, porque na realidade agora Deus quer nos dar um novo coração, um espírito novo, uma nova vida, uma nova identidade. E se você é o amado, se você é a amada, e se você comparece agora diante de Deus individualmente, porque Deus olha agora e Ele vê você sentado sozinho, imagina aí, sozinha, e Deus está te olhando, Deus está te olhando, e Ele está dizendo: filho, não demora, filha, não atrasa mais. Se você tem esse sentimento, eu queria te convidar a ficar em pé, porque no final de toda mensagem tem que ter um apelo. E todo apelo tem que ter uma decisão. Ninguém pode sair dessa igreja mais ou menos decidido. Ou é sim ou é não. Ou o impostor continua vivendo, ou o amado continua vivendo, ou passa a viver. Ou o impostor domina o restante da sua vida que você tem, pode ser um pouco tempo ou muito tempo. Ou você agora vai dizer: Senhor, eu sou o amado. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, sozinhos, eu e o Senhor, cada um aqui também, um eu e o Senhor. O impostor, Senhor, foi desmascarado. O impostor que vive em nós, que quer dominar nossa vida, ou que tem dominado no turbilhão da bacia, da água da nossa vida, Pai querido, despeça esse impostor. A nossa verdadeira identidade está com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor nos amou de tal maneira,
Então o Senhor nos fez agora, Senhor Deus, amados, amadas. Ó Deus Todo-Poderoso, me ajuda a entender isso. Ajuda cada um de nós a entender quem somos. E nos ajuda a viver nesse amor. Ter tempo para o Senhor em casa, para a Tua palavra, para a oração individual. Ó Deus, ali reside o nosso verdadeiro eu, quando nos desmascaramos diante do Eterno. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Este lugar que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim.